Bem-vindos à nossa oitava aula do nosso curso sobre a existência de Deus. Nessa aula nós vamos estudar a primeira via, a primeira prova da existência de Deus, que é sobre o movimento, segundo Santo Tomás. Se quiser assistir às aulas passadas, como também outros cursos, entre em nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe sua curtida, comente ou pergunte em caso de dúvidas, compartilhe com seus amigos, seus contatos e bons estudos. Vamos ver o que Santo Tomás diz na Suma Teológica, primeira parte, questão 2, artigo 3, a parte que trata da primeira via. Diz Santo Tomás: pode-se provar a existência de Deus por 5 vias. A primeira e a mais clara parte do movimento. Nossos sentidos atestam com toda a certeza que neste mundo algumas coisas se movem. Ora, tudo que se move é movido por outro. Nada se move que não esteja em potência em relação ao termo de seu movimento. Ao contrário, o que move o faz enquanto se encontra em ato. Mover nada mais é, portanto, que levar algo da potência ao ato. E nada pode ser levado ao ato senão por um ente em ato. Como algo quente em ato, por exemplo, o fogo, torna a madeira que está em potência para o calor quente em ato, e assim a move e a altera. Ora, não é possível que a mesma coisa considerada sob o mesmo aspecto esteja simultaneamente em ato e em potência, a não ser sob aspectos diversos, por exemplo, o que está quente em ato não pode ser simultaneamente quente em potência. É impossível que, sob o mesmo aspecto e do mesmo modo, algo seja motor e movido, ou que mova a si próprio. É preciso que tudo que se move seja movido por outro. Assim, se o que se move é também movido, é necessariamente por outro ainda. Ora, não se pode continuar até o infinito, pois, neste caso, não haveria um primeiro motor. Por conseguinte, tampouco outros motores, pois os motores segundos só se movem pela moção do primeiro motor, como o bastão, que só se move movido pela mão. É então necessário chegar a um primeiro motor não movido por nenhum outro, e este, todos entendem, é Deus. Então vamos tentar agora esmiuçar um pouco o que Tomás quis dizer, com esse texto, com essa passagem. Bom, no começo Tomás começou a falar ali, ele disse que essa primeira prova do movimento, essa primeira via, essa primeira prova, ela é a mais evidente, e ela parte da razão do movimento. E é evidente para nós, é mais do que evidente para nós, que tudo que se move é movido por outro. Tem-se em mente, então, o conceito de movimento num sentido mais amplo do que a gente apenas concebe. Uma coisa é o movimento local, como mover um objeto, por exemplo, mover essa caneca que está aqui diante de mim. Se eu mover essa caneca daqui para ali, ora, se assim faço, é porque eu é que sou o motor deste movimento. Agora, todavia, há também outras espécies de movimento que não vai caber a nós aqui estudar devido à brevidade do tempo, mas Aristóteles
estuda outros 6 tipos de movimento. Então, um exemplo, por exemplo, quando a gente põe uma água para ferver numa chaleira, existe ali também um movimento. A água do estado frio começa a amornar e passa a ficar quente, né? Passando também do estado frio líquido para o gasoso. Então há uma mudança, há um movimento. Este é um exemplo. Tá. Seja um movimento de alteração ou de ação, trata-se sempre do ato e da potência, que é um dos pilares do aristotelismo-tomismo. Temos no nosso canal um curso de metafísica e uma das aulas tratou do conceito de ato e potência. O que seria então este ato e potência? Eu diria, por exemplo, em ato eu sou estudante. Estudante para ser professor. Quer dizer, em potência, eu estou me preparando para ser um professor. Em ato, eu ainda não sou o professor. Então, o que precisaria para estar em ato? Se formar para ser um professor em ato. Então, isso seria o ato e a potência. A potência a caminho de, em preparação. Em ato, ele já é. Então, vamos tentar aqui entender a caneca. Vamos usar a caneca como exemplo do movimento local. Pois bem, se a caneca está no lugar X, vamos supor que esse aqui é o lugar X. Ela está aqui em ato, no lugar X. Mas ela está em potência para ir para o lugar Y. Vamos supor que aqui é o lugar Y. A caneca a causa, neste caso, que é a pessoa que segura a caneca, então eu estou movendo a caneca do lugar X para o lugar Y. Portanto, estou levando da potência ao ato, ou seja, a caneca que estava em ato no lugar X e em potência no lugar Y, agora está em ato no lugar Y e em potência para voltar ao lugar X. Assim como está em potência para estar em sem números de lugares aqui da mesa, lugares distintos, mas sempre dependente do seu motor imóvel, que é quem segura em movimento, pois ela não pode mover sozinha, mover a si mesma. É eu que faço o movimento da caneca daqui para lá, eu que sou o motor. A caneca sozinha, ela não vai fazer esse movimento. Se a caneca pudesse mover a si mesma, ela teria que ser, portanto, anterior a si mesma, o que é algo impossível. Logo, o que se move é sempre movimentado por outro, nunca por si mesmo. Obviamente, alguém poderia indagar se o homem e os demais animais não se movem por conta própria. Isso é um erro sutil, pois, com efeito, quem move o corpo, quem move o meu corpo é a minha alma. Ora, se o movimentado necessita de um outro ser que o mova, isto é, um motor imóvel, também seja movido por outro e assim sucessivamente, portanto, tem que haver um primeiro motor e também há um motor intermediário. E assim há o efeito final, como em nosso exemplo. A minha alma move o meu corpo, que por sua vez move a caneca. Pois bem, se progredíssemos infinitamente nas causas, levando em conta que tudo seja movido por outra coisa,
não haveria um primeiro motor? Se eu for vindo passar de geração em geração, voltando de geração em geração até, vai chegar sempre num primeiro motor. É, pois, necessário que haja um primeiro motor imóvel e que não seja movido por outro, para que exista um intermediário, então, o seu efeito final. Caso contrário, cair-se-ia no nada. Então, este primeiro motor imóvel, que foi quem iniciou, é Deus. Acrescente-se que, apesar de Santo Tomás afirmar que é impossível remontar ao infinito na série de causas, mas em outros lugares afirmar que não repugna a razão que o mundo existisse coeternamente a Deus, ou seja, desde todo sempre, desde toda a eternidade. Veja, Tomás, em alguns escritos seus, ele pensava que o mundo seria coeterno com Deus. Deus automaticamente gerou o mundo. E alguns outros, não. Alguns outros vai dizer que não. Tá. Mas Deus é a causa primeira, o motor imóvel que a tudo move. E ele está fora da série de causas. Isto é, Deus é transcendente às demais causas, estas intermediárias, pois Deus está fora do tempo. Deus está na eternidade. Então, aquela pergunta que faziam para Agostinho, o que fazia Deus antes de criar o mundo? E Agostinho responde: com Deus não existe nem antes, nem durante, nem depois, porque Deus está fora do tempo. Deus está fora do tempo. Deus está acima do tempo. Deus transcende. Se Deus estivesse no tempo, seria ele também necessariamente causado, isto é, movido por outro que não ele mesmo. E assim nós iríamos ao infinito, onde nada em verdade seria possível. Então, tem que existir o ser principal. Assunto um pouco difícil esse, um pouco árduo. Mas cabe então a gente ter em mente que Deus não é somente a primeira causa movente, primeira causa motora, mas é também a causa que está acima da série, que não é igual à série, se não é transcendental à série. Então Deus está fora do tempo, Deus está na eternidade, ele não é igual a nós. Por mais que ele tenha feito a gente a sua imagem e semelhança. Na próxima aula nós vamos estudar a segunda e a terceira prova da existência de Deus e o ente necessário. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, comente, compartilhe e até nossa próxima aula e que viva Cristo Rei!